Então agora nós vamos, já que carregamos nosso arquivo, vamos processar o bat input. Eu vou dar uma olhada naquele /shdb, naquele bat input, por causa que ele está meio sujo. Eu vou limpar tudo aqui, ó. Limpei, limpei, limpei. Eu também vou limpar aquela tabelinha. Viu? Aí nesse 38. Então eu vou colocar aqui uma parametrização também, que vai ser a seguinte. Parameters P. Vou colocar R checkbox. R. Visible as checkbox. Visible. R visible porque não pode ter 8 caracteres. E eu vou colocar também um parameters rdel as checkbox. Esse rdel, ele vai deletar para mim a tabela que a gente está fazendo preenchimento. Só para a gente evitar de ficar tendo processamento igual. Legal? Então o que a gente vai fazer? Olha que interessante. Eu vou só colocar o go text elements. Vou colocar deletar banco de dados e visível. O bat input visível ou não. Ativei, voltei. F8, aqui ó. Então já que a gente carregou o arquivo, o que a gente vai fazer? Podemos colocar o seguinte, em vez de colocar um perform aqui, vamos colocar um perform quando, na verdade, quando ele executar o report, quando ele der um F8, ele vai cair neste evento. Start of selection. Perform process. Vou clicar aqui, vou criar no mesmo programa. E a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É fazer o upload deste arquivo. Então eu peguei o caminho da onde o arquivo está, todo o caminho do Windows, e vou fazer o upload. Como é que a gente faz? Vamos aqui em Pattern, ABAP Objects Pattern, e vamos usar uma classe, que é essa aqui, classe GetFrontEnd Services, que é a mesma que a gente usou lá em cima, e vamos colocar o método getUpload. Então toda vez que vocês quiserem fazer encontrar um arquivo, é só usar esse template. Então é fazer um programa, Ctrl+C, Ctrl+V, e declarar certinho, então você já tem ele feito. Por isso que é bom cada programa que vocês forem fazendo, guardar no Evernote. Para se precisar, você sabe como fazer e aonde procurar. Legal? Porque você não vai lembrar isso aqui de cabeça. Dificilmente. E agora essa classe chamando este método aqui, que é o getUpload, para fazer o carregamento do arquivo. Então a gente vai comentar apenas essas duas aqui. Esses outros parâmetros são opcionais, tanto que ele já entra como comentado. E o exception, é bom a gente deixar descomentado, porque se der algum erro, a gente vai saber o que está errando. Legal? Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa é file name. É o nome do arquivo que a gente pegou aqui no parameter ppf. Só que o parameter ppf, ele é um shard 100. E a entrada desse parâmetro filename é filename. Se essa tela não tivesse sido exibida, é só vir aqui em Signature. Tá vendo? Ele abre e fecha os parâmetros de entrada e saída. Filename, type string. Voltar. Então, para que não dê um dump, a gente precisa passar uma variável que é do mesmo tipo. Só que o ppf aqui do parameters é shard 100. Então a gente vai fazer declarar uma variávelzinha local L filename do mesmo tipo desse carinha aqui. Essa variável vai vir aqui. E quando ele chegar aqui, essa variável vai receber o ppf. Então quando ele chegar aqui, ela vai ser do mesmo tipo e não vai dar problema. E agora o changing data table. Vamos aqui em getUpload, já salvei. Table, data table. Type standard table. Esse type standard table, ele funciona como uma tabela genérica. Neste caso, a gente vai criar aqui uma tabela genérica T data tab type standard table of string. Então ele vai ser uma tabela de linhas. Vamos colocar L data
tab type string. E criamos uma variável para quando a gente fizer o loop nessa tabelinha aqui, a gente coloca ele aqui, ó. E aí a gente não precisa declarar essa tabela com o if header line. Legal? Então eu vou colocar a tabelinha aqui nos parâmetros e printer e check syntax. Deu certo. Então quando ele chegar aqui, ele vai pegar o caminho do campo que a gente determinou lá em cima e vai tentar fazer o upload nessa tabelinha. Vamos ver como é que funciona? Eu vou tirar esse RC aqui, vou ativar o código e vou colocar o ponto de parada aqui. Vou dar um F8, vou procurar aquele código aqui, ó, zumbi, e vou processar. Quando eu processei, ele caiu aqui no process. Eu passei aquele path aqui, passei só de variável, só para ele não chiar quando entrar aqui. Eu vou dar um F6, para não entrar na função. Sai sobre RC igual a 0, então deu certo, e a tabelinha, se vocês separarem, todos os registros aqui. Legal? F8. Voltei, vou sair daqui. Então, o que a gente vai tratar aqui? Primeira coisa, vamos verificar se esse rdel está como x. Aí a gente já deleta o banco de dados. If rdel igual a x, and if delete y.fox zumbis delete from. Bom, esse comando vai deletar todo o banco. Deletar tudo. E agora a gente vai dar uma olhadinha no shdb barra shdb, certo? Eu limpei todos esses carinhas e vamos criar um, mas agora tomando cuidado para que, assim, quando estamos mapeando o shdb, não pode dar erro. Não pode, porque ele vai, a cada erro que dá, ele vai gerando mais sujeira naquele código que ele usa como mapa das telas. Então, se você ficar dando enter, ele vai ficar mapeando a mesma tela um monte de vezes. E a ideia é que ele seja o mais perfeito possível, o mais correto possível, para você fazer de uma forma mais tranquila. Então, eu coloquei o nome do meu recording, coloquei a transação que a gente vai atuar, e vamos aqui, Start Recording. Nesse caso, ele tem um monte ele teve um monte de registro ali, por isso que eu coloquei esse rdel para ele deletar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou processar uma vez, só para ele deletar do banco de dados. Pronto. Teoricamente, ele deletou. Vamos aqui em New Recording, Zumbi. Aqui, não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é editar. E a segunda é pop-up. Então, aqui a gente vai colocar, vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O CPF, data de nascimento, vamos colocar 0101-2010, 0101 de 2010. Tipo do zumbi, Resident Evil, nome, Carlos Teixeira. Profissão do zumbi, Abaper. Peso do zumbi, 12 e altura 24. Beleza, Enter. Quer dizer, eu dei um Enter e depois dei um OK. Certo? Ele já inseriu o registro, voltei. Então vamos lá. Quando ele começou, ele chamou a tela, chamou a transação, a T de transação. Ele entrou nessa tela, ele chamou o Edit e depois o Adicionar. Aí a primeira vez eu dei um Enter, era para dar só um OK. Então esse trecho de código a gente vai desconsiderar. Dei o OK e fui embora. Eu vou salvar aqui. Eu vou aqui no barra NS38. Vou naquele nosso programa YABAP Fox Batchmaker F8. Vou chamar aqui o nosso mapeamento e vou processar. Ele vai exibir essa tela aqui. Essa tela ele fez praticamente um programa inteiro para executar aquilo. Certo? Então o que ele faz? Na verdade, este mapeamento é exatamente igual ao shdb. Barra shdb. Que é esse aqui, ó. Ele põe isso aqui numa tabelinha e manda. Legal? Então a primeira coisa que a gente vai começar é declarando as variáveis, que são duas tabelinhas. Uma desse mapeamento e uma de mensagens quando ele processar o batch input
e mandar mensagens para o programa indicando se deu errado ou não. Vou copiar isso aqui, vou lá no nosso report, lá em cima, vou jogar aqui, ó, Ctrl V, certo? Vou pegar este perform aqui, ó, Gimpro, que é onde ele seta a tela e vai appendando para criar um mapeamento, vou colocar aqui no final, certo? E agora, depois desse processo aqui, a gente vai processar o batch input. Então olha como é que a gente vai fazer. Ele usa esse form aqui, chamada tc. A gente vai ignorar esse perform, vamos copiar todo esse miolo aqui, tudo, Ctrl C, Ctrl V, certo? E vamos entender como é que ele funciona. Ele começa aqui dando um refresh nas tabelas que ele vai usar. Então a primeira coisa ele chama a transação, a tela e põe a edição. Depois, para cada registro, ele vai chamar aquele pop-up. Certo? O primeiro eu dei um Enter, não era para ter dado um Enter, então isso aqui está errado. O Enter é a mesma coisa que colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele entra aqui. Em vez de dar um OK, eu dei um Enter. E o Enter ele não validou. Então, para ele não ficar dando um Enter à toa para cada zumbi que a gente for adicionar, eu deletei esse trechinho. Então, é por isso que o SHDB tem que ser o mais preciso possível, para evitar esses acúmulos de código que no final serão inúteis. Legal? E ele vai adicionar naquela tela 200, que é o pop-up, esses dados aqui, ó. Certo? Isso aqui é default, porque ele vai colocar BDC OK Code é o campo que ele põe aqui, que é o SileCon. BDC cursor é onde está na tela o cursor do mouse. E aqui são os dados que ele coloca. E por último ele sai dando back. Então olha que interessante, a gente vai pegar aqui e colocar o loop at tDataFile into LDataTab. E vamos fechar aqui end loop. Então o que a gente vai fazer? Ele vai simular que nós estamos adicionando e dando enter, entrou. Depois adiciona de novo, dá o enter, entrou. Até acabar. Só que tem um problema. A gente tem que preencher esses dados aqui, tá vendo? CPF, data, tipo de zumbi e tal, a partir desses dados. E aqui, os dados estão todos concatenados com ponto e vírgula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar isso, usando o comando split. Split L data tab at ponto e vírgula into, e aqui a gente vai declarar todos esses campinhos, certo? Então, L CPF, L data nascimento, L data count, L zombie type, L nome, L prof, L peso, L altura, ponto. Eu vou dar uma seleção vertical aqui, vou dar uns enters aqui, vou colocar um data com a seleção vertical. O CPF, nós sabemos que no nosso elemento de dados ele é um shard 11, certo? Mas está vindo do arquivo já formatado, que é shard 14. Então vamos colocar aqui shard 14, type C, length 14. Senão ele vai truncar e vai dar inconsistência, porque fizemos aquela rotina de conversão que tem que ter um mínimo de 11 caracteres. Então ele vai ficar dando essa mensagem. Type C, length, data de nascimento, são 8 caracteres, mas no arquivo, ele está vindo formatadinho, está vindo com 10. Então, em vez de 8, está vindo com 10. A gente vai ter que tirar esses viadinhos aqui. Type 10. Zombie type, ele está vindo certinho. C length 2. Type C length 50. Type C length. A profissão acho que é shard 20, né?
type c length 20. Pronto. Declaramos tudo, certo? Agora, a gente vai tratar alguns campinhos. Lembra do CFOP? O CFOP que a gente tinha usado era esse aqui, barra S11, y.fox, zumbi. Aqui nós temos o CPF e nós fizemos aqui no domínio uma rotina de conversão. Que faz o quê? Quando ele dá output, ele põe os caracteres, a máscara, e quando ele dá um input, ele tira. Então, se a gente quer tirar a máscara, dá um Ctrl C aqui, Ctrl Y, Ctrl C. Vou voltar aqui, vou em pattern, na função, call function, pá. E vou usar a própria função para tirar a formatação para a gente usar. Então vamos colocar aqui CPF, entrando no CPF, saindo no CPF. Legal? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar as datas de nascimento para tirar o barra. Replace all occurrence of barra in L data nascimento with space. E a mesma coisa para cá, ó, data contábil, a data de contaminação. Todo o resto, teoricamente, vai certo. Pode ser que dê algum probleminha ainda. Então a gente tirou os caracteres que não queremos aqui do CPF e da data de nascimento. E agora vamos colocar eles aqui, ó. Ele está na sequência, ó. Põe, põe, põe. Põe, 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 põe. Ativei aqui. Teoricamente ele vai preenchendo cada um dos nossos camaradinhas aqui. Certo? Então vamos debugar para ver como é que fica. Logo depois do... Aqui, ó. F8. Vamos pegar o arquivo. Vamos processar. Se o RDEL não for para deleção, ele não vai deletar. Aqui ele vai começar nesse perform de impro. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Ele vai verificar se é tela ou se não é tela. Se for tela, ele vai apendar programa de impro nessa tabelinha BDC tab, que é essa tabelinha que ele vai usar para fazer todo o mapeamento. Ó. Vou sair aqui. Agora ele não é X, então ele vai entrar e colocar os valores. Isso aqui é exatamente a telinha que a gente tem aqui na SHDB. Exatamente isso aqui, ó. Só que no lugar dos dados, a gente vai colocar os nossos dados daquele arquivo TXT. E a gente vai duplicar os códigos que a gente quer que ele refaça. De uma forma como se fosse um robozinho. Certo? Então vou aqui, vou dar um F6, ele está aumentando a tabelinha. Agora olha que interessante. A nossa tabelinha de arquivo tem 61 registros. Vamos dar o loop e vai jogar aqui nessa variável aqui que tem os registros. Olha que legal. Separados por ponto e vírgula. Vamos dar um split em todos eles. Põe. Tá vendo? Ele preencheu tudo. Percebe que ele está com a máscara. Vamos usar a função para tirar a máscara dele. F6. Olha que legal. E vamos dar um replace aqui na data de nascimento. Ó. Tirou. Vai tirar. E agora ele vai começar efetivamente a montar o batch input da parte de colocar os dados. Então, adicionou. Vai colocar, ele abriu a tela e vai preencher os valores. Olha que legal. Se eu entrar aqui nesse perform, nessa tabela de append aqui, que ele vai mandar, é exatamente aquilo ó, que está no batch input lá no SHDB. Só que ele vai fazer isso no loop várias vezes, para vários registros. Então eu vou colocar o breakpoint aqui, vou dar um F8, e olha o que ele fez nesse DBC tab. Colocou várias vezes aqui, ó, adicionar, ok, adicionar, ok, adicionar, ok, adicionar, ok, adicionar, ok. Muitas vezes. Vou dar um F3 aqui e voltar. Ele vai agora usar o botão para ir embora, back, e beleza. Essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura de opções do batch input
quando a gente está lá na barra OSHDB, transação show de bola, a gente processa aqui, essas opções, tamanho default, mostrar todas as telas, tal, são exatamente essas opções aqui, que a gente vai passar dentro do código, porque não tem ninguém para clicar, né? Então, dentro do código, a gente vai passar aqui. Esse Display Mode, tipo A, é o que torna ele visível, ou tipo N, invisível, certo? Eu vou dar um F6 aqui, e vou efetivamente fazer a transação, F6. Olha que interessante. Ele entrou no programa, vou dar um Enter, eu dei o edit, vou dar um Enter, vou dar um Enter. Olha que legal. Já existe esse CFOP. Então a gente vai ter que tratar esse caso, porque ele não pode fazer os que já existem. Então eu vou só colocar 01 aqui, ó, para sair. Vou colocar /N, ele vai cancelar o nosso batch input e vai embora. Se a gente olhar aqui na message into message tab, ele vai colocar todas as mensagens que apareceram na tela. Já existe CFOP, já existe CFOP, para a gente saber. Porque quando a gente estiver fazendo o batch input, nós não vamos fazer no modo visível, vamos fazer no modo invisível, certo? Que a gente só quer o processamento e o log se deu certo ou não, para agilizar mesmo. Vou dar um F8, vou voltar no código. Então, quando a gente tira o CFOP, a gente pode fazer o seguinte, select count, para só pingar na tabela, from y above fox, zombie, where CPF igual LCPF. If size sub RC igual a 0, ou seja, se existe valor, continue. Esse comando contínuo ele é muito legal. Se ele está dentro do loop, o que ele faz? Ele volta para o próximo registro. Ele desconsidera aquele registro que ele está no momento. E é exatamente isso que a gente quer. Se esse CPF já foi processado, já está na tabela, esquece ele. Vai para o próximo. Então, eu vou dar um F8 aqui. Vou colocar um breakpoint só nesse select, só para a gente ver ele funcionando. Opa. Ixi. Acho que eu processei demais aqui. /N. Ele processou sem arquivo, na verdade. Isso é um erro no programa. Então, olha que interessante. Ele processou o CFOP, que é 0. Na verdade, esse CPF. Este CPF nem existe, na verdade. 000. Então, fez o select. Site sobre RC igual a 0. Cara, esse select, esse registro já existe. Então, continue. Ele vai voltar de novo para o loop. E vai pegar o segundo registro. Certo? Este siteAbix aqui define a linha que está do loop. Então, ele é um contador de linhas do loop, certo? Ele deu split e tal. CFOP 003. Sai sobre RC igual a 4. Então, ele vai deixar. Legal? Eu vou dar um F8. Então, eu vou dar um Enter. Ó, vai inserir. Inseriu. Ó, que legal. Ele já foi para o próximo add aqui. Dá um Enter. Inseriu. Dá um Enter. Inseriu. Dá um Enter. Inseriu. Bacana, vou dar um /N para ele sair do programa. Vou voltar aqui, vou tirar esse breakpoint. E aqui onde está A, eu vou fazer o seguinte. If R visib igual a X, eu deixo como A. Else, eu vou colocar N, porque aí ele fica invisível. Certo? E aqui, quando ele fizer a transação, o que eu vou fazer? Eu vou exibir isso aqui com o comando write na tela. Deixa eu dar um write, message. Tá vendo? Esse message tab aqui, ele tem header line, porque ele está dando um loop e não está colocando em nada. E eu dei um write para ele exibir toda a estrutura dessa tabela. Vamos ver o que acontece. F8. Não vou colocar visível. Vou colocar aqui zombie e vou processar. Olha que legal. Ele mostrou pra gente exatamente o resultado daquela tabelinha de mensagem. Ó, inserido com sucesso, tudo com sucesso. Legal, né? Então nessa tabelinha a gente tem o status da mensagem, se for S é sucesso. E ele exibe tudo, acho que o S é esse aqui, quer ver?
message tab. Ó, message type aqui, ó. Se a mensagem é de sucesso, ou erro, ou warning. Então, nós conseguimos tratar no programa se deu ou não certo. Legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou processar de novo, sem deletar do banco de dados. Ô, louco. Ele não deu nenhuma mensagem? Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. Ele não deu nenhuma mensagem porque no bet input não veio nada. Por quê? Porque tem essa verificação aqui. E essa verificação, o que ele faz? Ele verifica se tem CFOP ou não. Como já estão todos cadastrados, ele não deixou nenhum. Então o programa ele só entrou e saiu. Ele não foi nesse loop aqui. Assim ele não teve mensagem para dar aqui. Legal? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar nesse programa. Quer ver, ó? Eu vou colocar para processar todos aqui, vou colocar no visível. Ele vai entrar e vai sair. Que mongo, né? Então, percebam a grandiosidade que é o bet input. Mapear qualquer tela SAP, qualquer não, mas 90% das telas SAP, para fazer esses processamentos de lote. Tem um outro processo que chama LSMW, que ele usa a mesma funcionalidade. Exatamente para fazer o bet input com um arquivo. Então você mapeia a tela e depois vincula com um arquivo e faz isso. Certo? Só que só em transação standard você não tem que codificar nada. A gente também vai ver isso aí porque geralmente quando estamos fazendo um rollout de uma empresa, ou seja, criando uma filial para ela, implementando o SAP em uma filial dessa empresa, a gente precisa fazer um carregamento de carga de todo tipo de coisa, material e tal. E isso funciona mais ou menos dessa forma, só que por essa transação LSMW. Você mapeia um arquivo, geralmente um Excel e tal, e carrega ele, ele vai fazendo uma transação até carregar tudo. E depois ele exibe o warning de as mensagens, se deu sucesso ou não, ou para qual material que deu problema, ou qualquer outra situação. Então isso aqui é uma ferramenta que é extremamente importante para qualquer pessoa que mexe com SAP. Não sabe bet input, você está um pouco fragilizado, porque uma hora você vai precisar, e não serão poucas as vezes. Legal, pessoal, espero que tenham gostado. Curtam o exercício abaixo que eu vou preparar especialmente para vocês. E até a próxima aula.